Nós estamos fazendo campanha presta atenção, estamos fazendo campanha sem padrinho político, nós estamos fazendo campanha sem dinheiro público, sem tempo de televisão, vai escutando, sem tempo de televisão. Nós não quisemos vender nossa alma para nenhum outro partido, então não fizemos coligação, não estamos devendo ninguém, mas nós estamos sozinhos, nós, o povo e Deus, é isso que interessa. E eu tô muito animado. A justiça pediu bloqueio das redes sociais do candidato à prefeitura Pablo Marçal. Eu geralmente não venho aqui falar sobre política, mas esse é um vídeo que vai além da política. Esse é um vídeo que fala sobre liberdade de expressão e sobre o perigo que é se eu não puder colocar a minha opinião ou a minha expressão, mesmo que ela seja contrária à sua, o perigo que isso pode ser para uma sociedade. Foi assim que o nazismo foi instalado, é assim que a Coreia do Norte controla a verdade dentro dos muros dela. O controle das redes sociais, das mídias sociais, qualquer tipo de censura é algo que eu sou extremamente contra. E pode ser que você está chegando aqui agora, talvez não sabe nem quem é Pablo Marçal. Meu objetivo aqui não é necessariamente defender o Pablo Marçal, mas trazer clareza e quanta estratégia tem por trás de toda essa campanha. Se você não conhece o Pablo Marçal, o Pablo, ele fez lançamentos de centenas de milhões de reais, somando todos os lançamentos durante a sua trajetória, usando estratégias de marketing digital. Então, quando alguém que tem muito conhecimento e know-how nessa área do marketing digital, utilizando estratégias de marketing digital, chega na política com estratégias novas que nenhum outro tipo de candidato estava acostumado, isso realmente assusta o sistema. Isso significa que, como assim, um candidato que tem 3, 4, 5, 6, 7%. Como é que você pretende chegar lá? Porque as últimas pesquisas estão te mostrando com 7 a 10% de intenção de voto. O último Datafolha te mostra com 10% de legal. intenção A Veritá de voto. Tá mostrando com 14,6% empatado tecnicamente com o Nunes. Você viu essa? De repente 14%, de repente mais de 20% e de repente começa a chegar às primeiras posições. Como isso é possível? Se você acha que o Pablo Marçal não sabia o que estava fazendo, você está redondamente enganado. Ninguém faz um lançamento na internet faturando mais de 100 milhões de reais por acaso. Então ele sabia muito bem das estratégias e eu vou compartilhar várias dessas estratégias com você nesse vídeo. Primeiro, se você pensa que a ideia de fazer cortes e pagar pessoas para divulgar esses cortes é algum tipo de, nossa, máfia das redes sociais, você não entende como funciona o marketing digital. Porque praticamente todo profissional que produz conteúdo tem equipe que faz isso, tem pessoas que fazem isso e muitas vezes ganham bônus de performance se o vídeo vai bem. Então isso é um padrão do marketing digital. Isso não é compra de votos, isso daí é prestação de serviço e faz com que seja possível a produção de conteúdo, basicamente isso. O Pablo Marçal entende muito bem de como fazer os conteúdos viralizarem e como fazer para que a audiência o conheça e transformar seguidores em clientes. E no caso da Prefeitura de São Paulo, transformar seguidores em votos. Se você por um minuto pensou que ele parecia um cara maluco, sem noção, talvez você não entenda como o marketing funciona. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar agora. Quando se trata de estratégias profissionais de marketing, nós temos o desenho de um funil de vendas. Nesse funil, a primeira etapa tem a ver não com apresentar o seu produto ou os benefícios do seu produto, mas com atrair a atenção das pessoas. Se você não atrai a atenção das pessoas, não adianta você falar sobre o seu produto ou os benefícios dele. Imagina se você tem um programa de mentoria, um curso online ou qualquer outra coisa. Se você começa falando sobre os entregáveis do seu programa, mas aquelas pessoas não conhecem você, as chances são enormes que essas pessoas não vão querer te ouvir. Agora, se você começa falando coisas que qualquer pessoa pode se interessar por aquilo, as chances são enormes que você atrai um número maior de pessoas para ouvirem você e assim você avança essa pessoa para a segunda etapa do funil, que é criar relacionamento com esse público. Isso é feito de forma muito estratégica e pensada. Se você não sabe, 78% dos brasileiros têm dívidas. Isso significa que a maior parte das pessoas não sabe ou investir ou lidar com o próprio dinheiro. Isso significa, na prática, que se você conversar de cada 10 pessoas, quase 8 pessoas vão acreditar de alguma forma que para poder ganhar dinheiro precisa de sorte ou alguma outra coisa do tipo. Não é à toa que tantas pessoas jogam na loteria ou jogam naqueles jogos de casas de apostas e coisas assim por diante, jogo do tigrinho. Isso acontece porque a pessoa pode pensar, meu Deus, é muito complicado aprender a investir ou pensar em crescer, desenvolver habilidades, mas é muito fácil
eu apostar no jogo do bicho ali no cavalo. Então, esse tipo de discurso simples conecta com o povão, com a maior parte das pessoas. E se você começa com um discurso simples que viraliza, as chances são muito maiores de você chamar a atenção das pessoas. Se você ganha a atenção das pessoas, fica mais fácil de você se relacionar com elas, que é a segunda fase do funil. E para você entender o quanto isso é verdade, você não vai ver um candidato à presidência vencendo as eleições falando propostas complexas. Não são, curiosamente, não são as propostas de um candidato que fazem esse candidato ser eleito. Infelizmente não são. Da mesma forma que não é só a qualidade de um produto que faz esse produto vender. Se fosse assim, imagina isso. Você acha que o melhor hambúrguer do mundo é o McDonald's? Provavelmente não, mas o McDonald's vende mais. Você acha que realmente os tênis da Nike são os de melhor qualidade? Não são, mas eles provavelmente vendem mais do que os outros. Então entenda que a qualidade do produto não necessariamente está relacionada com aquele produto vender mais. Na política funciona igual. Então não necessariamente é porque um candidato ele apresenta boas propostas que ele vai ser eleito. Você parar para pensar, o Bolsonaro e o Lula são as pessoas que têm maior rejeição do público e são as pessoas justamente que tiveram o maior número de votos aqui no Brasil. E o Pablo Marçal sabe muito bem disso e sabe usar isso a seu favor. Quando o Pablo Marçal usa a estratégia de colocar a carteira de trabalho ali na cara do Boulos e esse vídeo viraliza, isso faz com que muita gente o conheça, faz com que várias pessoas queiram compartilhar organicamente. A pergunta vai pro Boulos. Isso não tem a ver com os editores que trabalham para ele, isso tem a ver com estrutura e estratégia de marketing muito bem pensada. Tem a ver com ir para o debate pensando quais serão os cortes que eu vou fazer desse debate aqui, porque ele sabe que isso é uma estratégia e isso vai fazer com que ele tenha muito mais chance de pessoas conhecerem ele e, consequentemente, mais pessoas se relacionarem com ele. Muitas pessoas vão parar na primeira camada ali da atração. Algumas pessoas vão para a fase do relacionamento, que é quando ele tem tempo ou para apresentar um pouco mais dos valores pessoais dele e das propostas dele. Para entender um pouco mais, isso é quando ele apresenta e fala sobre valores pessoais, sobre ele ser casado com uma única esposa, ser pai de 4 filhos. E a Carol um dia, cara, andou numa bicicleta velha minha de 80 conto. Só dela andar, eu olhei nela e falei, pode acontecer o que for, eu vou casar com essa mulher. E a Carol é linda, né? A mulher é maravilhosa. Então ela foi minha parceira em tudo. E aí eu fico vendo hoje, se ela não tiver comigo no rolê, cara, eu jogo qualquer coisa pra cima, eu fecho conta de Instagram, tô nem aí pra esse rolê. A gente fica doido, ter coragem 100%, minha mulher é tudo pra mim. E falar sobre os seus negócios, e falar sobre as suas ideias e a visão que ele tem para São Paulo, sobre como ele pretende zerar a fila de espera ali na saúde. Nós vamos zerar todas as filas de exames e cirurgias. São 447 mil pessoas em fila de exame agora. Tem 192 mil pessoas esperando cirurgia. E nós vamos zerar isso tudo em 18 semanas. Eu faço um compromisso pela minha família que nós vamos parar tudo que for necessário, investir tudo para salvar esse povo. E assim por diante. Só que nem todas as pessoas vão chegar a escutar essas propostas. Isso é na fase de relacionamento. E ele faz isso muito bem porque ele transforma o relacionamento em um infoentretenimento. Ou seja, ao mesmo tempo que ele informa, ele traz entretenimento, assim como ele fazia nos lançamentos dos cursos dele. E o terceiro nível, que é a aquisição. Quando você transforma aquelas pessoas que você se relacionou e que você atraiu em clientes. Pensa isso no seu negócio, pensa isso no seu produto. E no caso do Pablo, durante as eleições, ele transforma a audiência em votos. E se, por qualquer motivo, ele perder a eleição, de toda forma ele ganha porque ele vai transformar essa audiência em clientes de cursos que ele pode oferecer no segundo momento. E não é porque um candidato não tem propostas, que ele não apresenta as propostas, é porque um candidato entende de como funciona o marketing, como funcionam negócios. Isso tem que ficar claro para você. E não é porque um candidato tem algumas pessoas que podem fazer cortes para eles nas redes sociais que isso tem a ver com ter uma máfia, algum tipo de pirâmide, algum tipo de conspiração maluca. Não, é porque isso é estratégia pensada de marketing. A maior parte dos conteúdos eles viralizam não porque alguém que vai trabalhar na equipe, que são pouquíssimas pessoas, vão fazer esse tipo de produção. E sim porque
as pessoas comuns, assim como eu estou fazendo nesse momento, e dezenas de milhares de outras pessoas fazem compartilhar ou falar sobre o Pablo Marçal nesse momento. Se você procurar, o Pablo Marçal já está há muito tempo como top trendings lá do Twitter e ele faz isso de forma muito estratégica. Se você procurar na internet, você vai ver vários influenciadores grandes falando o nome dele nesse exato momento. Você vai ver grandes mídias falando o nome dele nesse exato momento, mesmo que seja falando contra ele. Isso ainda assim faz com que mais pessoas conheçam ele. Lembra da primeira etapa do funil, que é conseguir audiência? Ele constrói mais audiência, mesmo que não tenha, inclusive, a rede social, mais audiência fica o conhecendo. Vocês podem até arrancar a rede social, mas na hora que você abrir a geladeira eu vou estar lá dentro falando. Vocês podem até arrancar minha rede social, mas em todos os bares onde você sentar eu vou estar lá. Vocês podem arrancar minha rede social, tá? Mas vai acontecer um problema. Aonde você entrar, qualquer prédio, qualquer lugar, ali eu estarei e isso vai... Vocês vão surtar com o que vai acontecer agora. Vocês querem me parar, né? Todos vocês estão assistindo, por favor, usem seus rostos. E para deixar mais claro o quanto ele realmente sabe o que está fazendo, basta você lembrar de como estavam as pesquisas eleitorais no início ali da candidatura de São Paulo e como elas estão agora. Ninguém consegue aumentar em mais de 400% o número de intenção de votos em um período tão curto de espaço de tempo sem entender muito bem o que está fazendo e ter estratégias muito bem elaboradas e pensadas por trás. Ou seja, quando você vê ele colocando a carteira de trabalho sendo chamado de Padre Kelme pelo adversário, aquilo não é por acaso, aquilo é estratégia. E vale lembrar que o Pablo sabe categorizar coisas na cabeça da audiência de forma que simplifique para a audiência consumir o conteúdo. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Quando você cria categorias que facilite o entendimento de quem é aquela pessoa, isso facilita para que as pessoas reconheçam assim. As pessoas assumem uma identidade ou assumem como verdade. Então, quando o Pablo Marçal diz que o Boulos é o cheirador de... Deu para entender, aquela pessoa, o comedor de açúcar e assim por diante, isso faz que as pessoas lembrem do Boulos assim, isso cria uma associação de identidade. Da mesma forma, quando ele fala da Tabata como sendo a adolescentezinha, isso cria uma identificação de identidade da Tabata como adolescentezinha e o da Atena como aquele cara que dá pena e assim por diante. Acho que deu para entender que existe toda uma estratégia, ou do Ricardo Nunes como Bananinha. Então perceba que tem toda uma estratégia de comunicação muito bem estruturada, muito bem pensada, que categoriza. Tem o Bananinha, tem o comedor de açúcar, que é o aspirador de pó, e assim por diante, adolescente, o que dá pena. Isso categoriza as coisas na cabeça das pessoas. Inclusive o Boulos buscou fazer isso com o Pablo Marçal, quando ele buscou categorizar. Pablo Marçal, você é como o Padre Kelme. E curiosamente, o Pablo estava preparado para isso e ele levou ao extremo, fazendo com que viralizasse ainda mais. Como o Pablo Marçal postou nas próprias redes sociais dele, a piada virou pesadelo para aquelas pessoas que estavam acostumadas com aquele sistema tradicional. E uma coisa é curiosa, porque se você parar para pensar, o que está acontecendo nessas eleições de São Paulo, praticamente toda a política ali está indo contra o Pablo Marçal de alguma forma. Desde os candidatos o atacando, obviamente, tanto quanto a oposição, quanto aquelas pessoas que ele esperava apoio, algumas delas, inclusive, indo contra ele. O prefeito atual de São Paulo hoje pediu ajuda pro Lula para me derrubar. Você entender, olha que loucura. Tá ele, Bolsonaro, Lula, tudo do mesmo lado. Não tô entendendo nadinha o que tá acontecendo. E isso faz com que ele crie um movimento antissistema. E ele se apropria disso e finca uma bandeira. Isso faz com que muita gente que talvez nem estava pensando em votar no Pablo Marçal pense e reconsidere. Porque se as pessoas buscam ser contra um sistema e ele é a oposição ao sistema, isso cria um movimento forte também. E quando acontece esse bloqueio ali nas redes sociais, o Pablo Marçal sabe muito bem como utilizar isso a favor dele e, inclusive, isso faz com que gere indignação em muitas pessoas e influenciadores que são extremamente contra esse tipo de atitude, inclusive se fosse com candidatos que eles podem não gostar. Um exemplo, se isso acontecesse com um cara como o Boulos, que é alguém que eu sou extremamente contra, que passa pano para rachadinha, que apoia ditaduras, ainda assim eu defenderia que ele deveria manter as redes sociais dele, porque eu sou a favor dessa liberdade de expressão.
Agora, se isso acontece com o Pablo Marçal, da mesma forma, isso me fez gravar esse vídeo aqui, que não teria entrado no ar se isso não tivesse acontecido. E isso não acontece só comigo. Isso acontece com milhares e milhares de outros influenciadores e outras pessoas que também compartilham de uma visão como essa, ou algum tipo de visão que é contra qualquer tipo de censura, ou que por qualquer motivo poderiam querer prestar qualquer tipo de apoio e ainda não tivessem feito, acabam fazendo. Vocês estão diante de uma situação que vocês nem sabem o que vocês estão fazendo. Eu quero agradecer ao PSB, seus comunistas, para-choque de comunista da Tabata, para mostrar como é que funciona o desespero quando vocês não dão conta de crescer numa pesquisa. Isso é porque está errada a pesquisa. Vocês estão desesperados, e aqui eu faço uma promessa para o povo de São Paulo. Vou ficar sem dormir agora. Antes eu ia pegar leve com vocês. Tabata, você da Atena que tá aí no rolê para vender por 60 milhões de reais, né? Eu vou gastar o que for na minha vida para descobrir de onde você tá, como você vai receber esse dinheiro, tá? Vou começar a falar tudo que vocês estão fazendo, todos os acordos que vocês estão fazendo. Tudo estava desenhado pro Boulos, que é um cheirador de cocaína, para ser prefeito aqui. Só que eu entrei e estraguei o rolê de todo mundo. O Nunes hoje pediu ajuda pro Lula, pra você ter uma noção. O Tarcísio estava pedindo ajuda pro Flávio Bolsonaro para me segurar, para me parar. Vou dar um recado para todo mundo aqui de São Paulo, tá? Se vocês descobrirem uma forma de parar, me conta, que eu queria tirar pelo menos um dia de folga. Se vocês descobrirem um jeito, me conta, que eu sou o maior interessado. Precisava parar só um dia. Só que agora eu vou colocar toda a energia contra vocês. Eu já sabia que vocês iam operar desse jeito, sabe por quê? Porque vocês são ciumentos de dinheiro público, vocês querem que todo mundo use dinheiro público, eu sou o único que não gasta dinheiro público. E eu vou tirar vocês dessa prefeitura e vou pôr vocês para arrumar um serviço, seus bandos de vagabundo. Pode derrubar minhas redes sociais, você vai abrir um congelador, você vai me ver. Você vai no bar para ter paz, você vai me ver no celular de alguém, vai piorar 10 vezes a aparição. Derruba minhas redes. Vocês querem me parar? Vai com muita força que eu vou te mostrar como é que faz. Vai ser no primeiro turno. Toma minhas redes sociais, vai lá. Se eu que sou um homem próspero, eles estão fazendo isso comigo, imagina com você que é pobre. Se eles estão fazendo isso com alguém que venceu na vida, imagina com você. Não vai ter nem vez com esse povo. Aqui não é Venezuela, isso aqui não é Nicarágua, isso aqui não é Hamas, aqui não tem terrorista. Nós vamos pôr esses comunistas para correr daqui dessa cidade. Tô dando trabalho porque eles nunca trabalharam, eles vivem de dinheiro público. Aqui não tem chance. Se Boulos quiser ser prefeito, vai ter que mudar de cidade. Tabata vai ter que arrumar serviço. Só fica arrumando gracinha para gastar dinheiro público. Todos eles gastando fundo eleitoral. Tem uma pergunta para vocês quatro, seus comunistas. Tabata, Datena, Boulos e Nunes, seus quatro comunistas, sem vergonha. Os quatro. Que ciúme é esse das minhas redes sociais? Eu não tenho tempo de televisão. Vai lá e ganha eleição, hein? Eu tô sem tempo de televisão. Tô sem padrinho político. Vocês pegaram o Lula e o Bolsonaro junto para ver se ganha. Vocês pegaram Milton Leite, vocês pegaram Rodrigo Garcia, o dono desse governo é o Dória. Tá todo mundo junto, vocês estão preocupados comigo porque me deixam em paz. Vai ser um homem, um celular, o povo e Deus. Agora vocês vão ver. Theo, tá aqui o reloginho que você me deu, o garoto de 8 anos lá de Campo Limpo, lá no Jardim Rosano. Eu falei pra você que isso aqui ia marcar um tempo novo. Nós vamos defender as crianças e os mais pobres e pau nesses comunistas. O povo tá mexendo e nem sabe o que tá acontecendo. Tem centenas de milhares de pessoas trabalhando de graça. Sabe por quê? Porque estão de saco cheio de vocês. Eu vou fazer aquilo que as pessoas precisam de verdade. Vou revisar esses contratos tudo da prefeitura, não me curvo para ninguém, ninguém manda nessa prefeitura no seu povo, eu sou servo do povo e acabou. E se você ainda não entendeu, deixa eu desenhar para você. Havia cerca de 1 bilhão de pessoas mencionando o nome Pablo Marçal no TikTok, sendo um dos principais buscas no Twitter e nas redes sociais nesses últimos meses. E quando esse tipo de bloqueio às redes sociais do Pablo acontece, esse número provavelmente vai dobrar. Inclusive, se existia 1000 pessoas publicando e fazendo cortes do Pablo Marçal, muitos de forma orgânica porque queriam compartilhar esses cortes, agora, quando esse tipo de situação acontece, esse número vai multiplicar para dezenas de milhares cortando esses cortes e multiplicando esses cortes porque as pessoas vão ficar sabendo do que acontece e se não são todas as pessoas do Brasil que vão ter as contas das redes sociais bloqueadas, os cortes vão continuar e vão continuar muito mais fortes do que antes, provavelmente, inclusive de influenciadores maiores do que no passado, não só comigo, mas como vários outros que você já deve ter visto por aí. Então, de qualquer forma, o Pablo Marçal vai ganhar muito com isso. Seja transformando o sistema e vencendo as eleições, indo contra as estatísticas e as probabilidades, fazendo uma campanha com muito pouco dinheiro, ali com 2 milhões de reais versus alguns casos de campanha chegando à beira ali dos 100 milhões de reais, já próximo de 60 milhões ali o Boulos, e de qualquer forma, mesmo que ele perca a eleição ali para a Prefeitura de São Paulo, provavelmente ele vai ganhar muito dinheiro com vendas de cursos através dessa audiência, que vários deles acabam se transformando em clientes. E você, qual a sua opinião sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo.
o seguinte, meu nome é Marçal, você que tá assistindo, coloca o M, faz o M e nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Eu sei que agora algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo já devem ter pensado que tá certo bloquear as redes do Pablo Marçal. Afinal de contas, ele não propagava fake news e não contava mentiras. E todas as pessoas que propagam fake news ou contam mentiras devem ser bloqueadas, ter suas redes bloqueadas. Então, eu quero trazer alguns pontos sobre esse tipo de argumento. O primeiro ponto sobre esse tipo de argumento é que ele é o exato argumento utilizado por pessoas como o presidente da Venezuela, o Chávez, Maduro e assim por diante. Esse também é o argumento utilizado por Putin na Rússia, era o argumento utilizado por Stalin na União Soviética e é o argumento utilizado geralmente por ditaduras que desejam controlar a verdade e a mídia. E segundo ponto sobre esse tipo de argumento é que se por acaso alguém pensou isso só mostra o quanto essa pessoa que pensou assim está completamente desinformada em relação ao que de fato está acontecendo sobre o bloqueio das redes sociais do Pablo. Então não é pelo conteúdo, e sim porque alega-se sobre as estratégias de cortes virais que o Pablo utilizava. Então não tem nenhuma relação sobre o conteúdo que ele publicava nas redes sociais. E terceiro ponto é, vamos pensar para não cair no erro de julgar os outros, mas sem trazer base em fatos, utilizar a base em fatos. Então fica um desafio aqui de olhar nas redes sociais do Pablo Marçal 5 postagens que ele tinha, ou 5 conteúdos que ele tinha, que eram fake news comprovadas. Para você comentar aqui embaixo algum tipo de fake news comprovada, lembrando, a sua opinião não vale, tem que ser alguma coisa que realmente está comprovada. Para entender um pouco mais o que eu quero dizer em relação a comprovada, basta um vídeo comprovado do Boulos quando ele passa pano para a rachadinha filmado ali. Então isso é um tipo de ação comprovada. Então, se você tiver alguma coisa assim que o Pablo postava nas redes sociais dele de forma comprovada, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pela ausência de justa causa para acolhimento da representação proposta pelo PL em face do deputado André Janones, arquivando-se, por conseguinte, o presente feito. Aí sim dá para você falar que ele difundia fake news. Senão, isso pode ser mais uma generalização das próprias crenças de quem não gosta do Pablo Marçal. E o meu objetivo aqui, lembrando mais uma vez, não é nem defender o Pablo Marçal. Nós temos as nossas crenças, existem fatos. E sem perceber, todos nós pegamos algumas coisas que não são fatos e justificamos através das nossas crenças. Então é interessante basear em dados, em fatos e não simplesmente em trazer opinião. Se você não me conhece, eu já atuo nessa área do desenvolvimento humano e também conheço muito sobre marketing digital, que é assim que eu faço o meu dinheiro com milhões faturados utilizando estratégias de marketing internet. Então o que eu vou falar aqui tem muito lastro